Olá, o programa de hoje vai tratar de política ambiental brasileira. Com a saída de Ricardo Salles e a entrada de Joaquim Álvaro Leite, o que esperar da gestão do Ministério do Meio Ambiente? Eu vou conversar com Sueli Araújo, ela é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Sueli, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade, Vivian. Sueli, a saída de Ricardo Salles foi muito comemorada por ambientalistas na semana passada. Mas o nome de Joaquim Álvaro Leite não causou, assim, digamos, uma previsão muito otimista. Eu queria começar por aí. O que você acha dessa troca de guarda? Né? O que representa para a gestão do Ministério do Meio Ambiente? Bom, Vivian, o Ricardo Salles vinha se comportando desde o início como um anti-ministro de meio ambiente, né? Até o grupo de ex-ministros diz que nem vão colocá-lo no grupo, porque ele se portou desde o início como não aceitando nada do que vinha sendo construído nos últimos 40 anos em política ambiental, desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981. Então, nós temos a saída de um antiministro, que foi comemorada por todos, mas a pessoa que foi indicada, o Joaquim, é extremamente ligado ao ex-ministro, era, na verdade, a pessoa mais de confiança dele entre os secretários, e o Joaquim, antes de ser secretário, ele foi diretor na área de florestas, ele está desde o início do governo. Então, a expectativa é um alinhamento com as políticas, com o tipo de ação, de atividade que o Ricardo Salles vinha desenvolvendo. Isso é coerente com as diretrizes passadas pelo presidente da República, que tem uma visão bastante reativa à política ambiental, né? O presidente Bolsonaro ele olha a política ambiental como uma coisa que atrapalha. A política ambiental ela é muito assim de comando e controle em qualquer local do mundo, ela é regulatória, uma política eminentemente regulatória. Meio ambiente nunca teve muito dinheiro para sair distribuindo para estados e municípios ou para financiar atividades, sempre é uma política ligada à imposição de regras. E o presidente Bolsonaro é contra essas regras, quer afastar. Então, quando o Ricardo Salles atuava, ele atuava preponderantemente tentando afastar regras, passando a boiada, né? As boiadas, na verdade, era isso, era você desinstitucionalizar, né? Você afastar regulações, revogar regulações, amenizar regulações, e eu acredito que se o ministro que entrou agora não seguir essa linha, ele não vai durar muito no governo Bolsonaro, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, a expectativa pode ser até que o atual ministro seja menos conflitivo no trato pessoal, que parece que a descrição que se tem dele é que ele é uma pessoa mais fácil de conviver do que o ex-ministro Ricardo Salles. Então, mesmo que seja uma pessoa em que você consiga conversar mais um pouco, acredito que, em termos de diretriz geral do Ministério e de como as políticas vão ser conduzidas, ou a não política, né? Porque a política ambiental no governo Bolsonaro é quase uma negação da política. Eu acho que nós não vamos ter muitas inovações sobre isso. O ministro atual é ligado à sociedade rural brasileira, assim como foi o Ricardo Salles, é uma ala do agronegócio mais arcaica, mais tradicional, porque nós temos um moderno agronegócio que, inclusive, segue a legislação ambiental de uma forma razoável, né? Mas o pessoal da sociedade rural brasileira é um pessoal mais conservador, é aquele agronegócio mais tradicional. Então, eles têm a mesma base, na verdade, em como enxergar a política ambiental. O Joaquim é muito ligado à defesa de instrumentos de mercado. Então, mercado de carbono, mercado de créditos florestais, ele pelo menos assim,
na atuação dele no Ministério, quando você via os eventos, os seminários, a atuação dele é para essa linha, e provavelmente ele vai enfatizar essa linha. Não acredito que ele tenha que ele vá pegar todos os assuntos do Ministério ou se preocupar com operações de fiscalização do IBAMA ou coisa parecida. Eu acho que é um homem do mercado, dos instrumentos de mercado. Uhum. Agora, há alguma expectativa sobre o governo Bolsonaro, né? Você está falando do perfil de cada um e de como Joaquim Leite, a tendência que ele tem de agir naquele sentido, mas Salles sai com 2 inquéritos nas costas e com uma suspeita de cometer realmente crimes ambientais, não é? Facilitando a extração de madeira ilegal, facilitando, inclusive, contrabando de madeira, não é? E criando obstáculos à fiscalização, né? Pois é um dos crimes de que ele está sendo acusado. Aham. Então, quer dizer, é um patamar que se chegou é muito mais do que desregulação, não é? Você tem aí ele agiu de uma forma bastante, um ativista mesmo, né? Ali no Pará, no Amazonas, enfim. Isso. Nas ações de principalmente no caso envolvendo o delegado Alexandre Saraiva, né? Exatamente. Ele, desde o início, se colocou ao lado dos madeireiros, sem que o inquérito tivesse terminado, e com material, com indícios, na verdade, de crimes praticados pelas empresas que ele estava defendendo, né? Então, essa foi... E uma briga pública inédita, né, Vivian? Assim, dá até medo ver o governo brigando entre si, assim, num ilícito. Na verdade, o normal seria um trabalho conjunto com a Polícia Federal. Quando eu estava na presidência do IBAMA, eu fiz, inclusive, coordenei operações com o pessoal conjuntas com o delegado Saraiva. Ele já estava na coordenação da Polícia Federal no Amazonas. Fizemos algumas operações em conjunto. Então, o esperado do ministro, naquele caso, seria colocar o pessoal do IBAMA para conferir a regularidade ou não da madeira no caso concreto. Porque quando se faz uma apreensão muito grande, parte da madeira vai ser legal e parte da madeira vai ser ilegal. Então, como é que você faz? Você apreende e coloca o pessoal em campo, que seria o pessoal da Polícia Federal e do IBAMA, o esperado, para conferir cada lote de madeira, qual era regular e qual era irregular. Você vai liberando os regulares, isso é normal, é do trabalho da fiscalização, e mantendo apreendida a madeira ilegal. O ministro Salles, de imediato, ele foi se colocar na defesa dos madeireiros como se ele tivesse provas de que toda a madeira a origem fosse irregular, e não é verdade, não é verdade. Então, ele realmente, acho que meteu os pés pelas mãos e passou de todos os limites nesse episódio específico. Uhum. Agora, há também você ponderou que eles têm a mesma origem de um ruralismo mais arcaico, não é? Mas surgiu com a entrada quando o nome, afinal, veio a público, logo em seguida, né, da saída do Salles, Joaquim Leite foi considerado, digamos, mais afinado com um agronegócio, hoje em dia, mais afinado com um agronegócio exportador e que tem interesses e uma imagem a defender no exterior do que Salles. Você acha que isso não é fato por causa da origem dele? Sim. Ele defende os instrumentos econômicos e de mercado, e isso gera a aproximação a um grupo, inclusive de ambientalistas, que trabalha com instrumentos de mercado. Então, aí tem um ponto que o marca bastante. Mas o próprio Salles tinha esse discurso também de instrumentos econômicos, Vivian, e na prática a atuação era bem de ruralismo arcaico, né? Então, nós vamos ter que esperar para ver qual é o comportamento do ministro atual. Tem um episódio dele, um caso específico que me incomoda, que é o projeto Floresta Mais,
é o projeto piloto financiado de um programa mais amplo. O programa está sendo anunciado pelo Ministério já tem tempo como o maior programa de pagamentos por serviços ambientais do mundo. Se você entrar no site do Ministério, vai estar com esse tipo de colocação. Esse recurso para o projeto piloto é um recurso de 96 milhões de dólares, que podem ser estendidos para 150 milhões de dólares do Fundo Verde do Clima, ligado à Convenção Quadro das Mudanças Climáticas. Esse é bem interessante, porque é um pagamento por uma redução de desmatamento que ocorreu no governo Dilma, foi negociado inteirinho no governo Temer, eu lembro dessa negociação, e foi assinado pelo governo Bolsonaro em fevereiro de 2019, no início, porque o governo Bolsonaro já recebeu isso negociado, só faltava assinatura. Esse projeto, esse recurso é destinado a pagamento por serviços ambientais para pequenas comunidades e populações tradicionais. Está tudo pronto para usar esse dinheiro, Vivian, desde fevereiro de 2019. E o Joaquim, ele que cuida disso desde 2019. Só que até agora, passados 2 anos, mais de 2 anos, nenhuma família recebeu o pagamento ainda. Então, o governo não está... Seria um estímulo para evitar desmatamento. Isso, e parece, a informação que nós temos, isso tem que confirmar com o atual ministro, é que eles teriam a intenção de mudar os beneficiários, os beneficiários no programa não ficarem restritos aos pequenos agricultores e população tradicional, e aí abrir para agricultores de maior potencial aquisitivo, né? Com maiores propriedades, esse tipo de coisa. Isso não está oficial em nenhum documento, mas faz sentido pela demora. E como o atual ministro é que cuida desse projeto, já cuidava como diretor antes de ser secretário, esse projeto sempre me incomodou o fato dele estar paralisado, porque o pagamento por serviços ambientais é uma ferramenta econômica relevante. Os ambientalistas entendem como relevante, né? Tanto que a Lei de Serviços Ambientais foi aprovada agora no final de 2020, num acordo bancada ruralista com a Frente Parlamentar Ambientalista. Então, assim, os ambientalistas, e eu acho uma ferramenta relevante, então sempre me incomoda esse projeto estar parado. Então, é uma das perguntas que eu gostaria de fazer para o atual ministro. Ministro, desenrola isso, pelo amor de Deus, vamos ver o que... É dinheiro que está aí, está disponível e não está sendo usado, né? E o controle do desmatamento, ele não pode ser feito só com comando e controle, só com fiscalização IBAMA, Polícia Federal. Ele tem que ter essa ajuda de instrumentos econômicos, isso é relevante. Tentar aqui, eu queria que você traçasse um cenário, né? Desenhasse um cenário do que esse ministério, o atual ministro, tem pela frente para... Né? Como é que as coisas estão colocadas, o quanto essa boiada passou, não é? Para a gente ver como é que está o desenho da ação do Ministério do Meio Ambiente. Né? O que aconteceu até agora? Então, o ministro, para provar que ele é diferente do Ricardo Salles, ele tem que desfazer algumas boiadas relevantes que passaram, né? A primeira delas, tem que desengavetar o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal, que os ambientalistas usam pela sigla PPCDAM. Você vai ouvir essa sigla na boca de vários ambientalistas. Cadê o PPCDAM, né? É um plano ligado ao controle do desmatamento da Amazônia que vinha sendo aplicado desde 2004, governo Lula ainda, mas que depois de 2004 passou por vários ministros do meio ambiente, ele nunca deixou de ser aplicado. Até 2018, quando eu saí do IBAMA, ainda era o PPCDAM que guiava as diretrizes do controle do desmatamento no país. É um plano estruturado, com ações em várias áreas, não só a parte de comando e controle fica com o IBAMA e o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com monitoramento de imagens, mas é um plano amplo que tem medidas de regularização fundiária, tem pagamento por serviços ambientais e outros instrumentos econômicos, e foi o PPCDAM o responsável por reduzir o desmatamento em 83% entre 2004 e 2012. Depois disso, o desmatamento começou a crescer um pouco. Quando eu estava no IBAMA, nós estávamos na faixa de 7 mil e poucos quilômetros quadrados, estávamos com dificuldade
tanto em recursos orçamentários quanto com a redução do pessoal, né? O número de fiscais tem caído muito ao longo dos anos, isso não é privativo do governo Bolsonaro. Então, em 2013, tinha 1.300 fiscais no IBAMA, quando eu estava lá cerca de 800, e hoje tem 600, para o país inteiro, Vivian, você não controla a fiscalização do país com 600 fiscais, isso é um absurdo, por mais preparados que eles sejam. Tem que ter concurso, eu tentei um concurso emergencial para 800 analistas, não consegui, só faltou a assinatura do ministro do Planejamento na época. Então, a gente, depois de 2012, o desmatamento da Amazônia foi aumentando um pouco, mas ficou ainda numa faixa controlada. Hoje a gente está na faixa de 11 mil quilômetros quadrados ano, isso significa 12 anos de retrocesso nas taxas de desmatamento do bioma da Amazônia. E isso está aumentando. O governo, esse ano nós tivemos 3 meses em que os focos que o INPE, os alertas de desmatamento do INPE foram o maior da série histórica, 3 meses agora, acho que março, abril e maio. Tem um número aqui que entre 2019 e 2020 a taxa de desmatamento da Amazônia Legal brasileira foi a maior em 12 anos e avançou 48,3%. Então, assim, avançou 48 no último mês que eu falei. Acho que o total não... Na verdade, nós vamos saber o total anual, ele fecha agora em 31 de julho, Vivian. O ano do desmatamento ele é meio gozado, ele é 1º de agosto a 31 de julho, e começou assim há muito tempo atrás, acho que em 1988, a gente não consegue mudar, né? Porque senão não consegue comparar, né? Então, tem que esperar o dado definitivo de 31 de julho, mas está aumentando. Está aumentando as queimadas, está diminuindo os números de autos de infração, o número de julgamentos de processo, o número de embargos, tudo isso está caindo. Quer dizer, nós significa que a fiscalização... Estão falando de desmatamento, com todo esse entorno aí, tudo que gera por flexibilização, um desmatamento que tem a ver com extração ilegal de madeira e com agricultura também, não é? É um descontrole geral, né? Há propriedades rurais que desmatam as áreas de reserva legal, de áreas de preservação permanente. Na Amazônia, na área de florestas, você tem que manter reserva legal de 80%, né? Em diversos locais isso não é seguido. Então, há uma dificuldade realmente de fazer a legislação florestal ser observada. Agora, Sueli, e a questão da mineração? Nossa, a mineração é o mais dolorido, Vivian, porque eu sou de São Paulo, mas minha família é de Manaus, eu conheço muito bem a Amazônia e trabalhei 10 anos na Amazônia. E no IBAMA sobrevoava quase toda hora, né? Várias vezes por semana eu tinha que viajar. Quando você sobrevoa, principalmente, que você vai ver o tanto que é dolorida a questão da mineração do garimpo ilegal. Se você desmata uma determinada área e passa depois de 20 anos, você vai ver a recuperação da floresta. A floresta não vai estar com cara de floresta primária, mas ela se recupera, né? Quando você sobrevoa uma área que foi... Às vezes eu perguntava para o piloto do helicóptero assim, esse garimpo foi desativado quando, né? Aí ele falava assim, há uns 10 anos. Aí você olhava, parecia que era hoje. Porque o dano do garimpo, você tira tudo, tira o rio, tira o solo, tira a floresta, fica um areal danado que você olha assim, você fala, isso ainda está contaminado por mercúrio, se o garimpo for de ouro, né? Ainda está contaminado por mercúrio. É um dano tão grande que dói. E assim, esse tipo de atividade não leva riqueza nenhuma para o pessoal da Amazônia. Por quê? Quando você faz essas fiscalizações, no relatório do IBAMA, é muito frequente você ter registro de trabalho escravo. Quando você desce, os fiscais descem lá, eles não têm para quem entregar o auto de infração, porque quem é dono de tudo aquilo está morando nos Jardins de São Paulo, num bairro chique em qualquer outra capital, não está lá. O responsável não está lá. A equipe que está lá, o pessoal, muitas vezes, trabalha escravo. Não dorme direito, não come direito em condições insalubres, são largados lá para minerar. Cada uma daquelas PCs, aquelas pás, aqueles tratores tipo pá, que ficam na mineração, custam, Vivian,
500 mil reais, 600 mil reais. Você acha que é a população local que comprou isso? Quer dizer, tem um dinheiro danado financiando garimpo ilegal na Amazônia. E gente de muito dinheiro mesmo, de muitas posses. Dinheiro de fora também? Olha, é possível, Vivian, é possível. A Polícia Federal tem uma linha de investigação específica sobre isso. O IBAMA atua bastante. O IBAMA tem um grupo da fiscalização, que são só 13 fiscais, ou eram 13 na minha época, não sei se aumentaram agora, acho que não, que é o grupo especial, né? Aquele grupo que tem treinamento para ir para a guerra mesmo, né? Para levar tiro, né? Esse grupo especial ele vai muito para garimpo. E as cenas, as fotografias são muito impactantes, assim, é uma coisa muito perigosa. Se você é recebido a tiro, é um Brasil sem lei. É um Brasil sem lei. O ambiente de garimpo é isso, né? E quanto mais riqueza tem ali, né? E o dano ambiental é assim, não digo que é reversível, porque a gente tem tecnologia para recuperação de área degradada, mas o investimento que teria que ser feito, o país não tem esse dinheiro. Agora, qual que é o poder da pressão internacional sobre, não é porque ela já foi manifestada diversas vezes por lideranças europeias, Joe Biden, mesmo antes de assumir a presidência dos Estados Unidos, sinalizou que isso seria uma questão importante do governo dele, mas, de fato, qual é a possibilidade de a gente ter uma pressão real que faça recuar esse tipo de política? Porque, como você disse logo no início da entrevista, essa é uma política que o presidente da República, mesmo antes de assumir, sinalizava que ia fazer. Isso. Bom, teve uma repercussão do governo Biden, que teve bem recente, foi o pedido de uma suplementação orçamentária para o IBAMA e para o ICMBio. O Congresso aprovou no dia 20 de maio. Então, a verba para prevenção e controle de incêndios do IBAMA esse ano era 29.700.000, eles dobraram. Não foi só o governo, vários senadores e deputados estavam apoiando essa suplementação, inclusive ruralistas, como a senadora Cátia Abreu, ela publicamente estava apoiando o aumento de recursos. E na fiscalização do IBAMA aumentaram 168 milhões, o que é bastante, porque eles não estavam nem com 100 milhões para o ano, o que é insuficiente, porque isso é para o país inteiro, né? No ICMBio, acho que aumentaram 52 milhões para incêndios e fiscalização. Então, isso aconteceu agora. Isso aconteceu depois do Summit do Clima, quando o presidente Bolsonaro prometeu aumentar os recursos. Primeiro, ele prometeu, no dia seguinte, ele aprovou o orçamento com veto, tirando o dinheiro, aí acho que viram a repercussão, os parlamentares reclamaram, porque os parlamentares do agro, que têm alguma noção do que está acontecendo no comércio exterior, eles vão ser contra você tirar recursos da fiscalização, né? O pessoal ligado ao agro de exportação, né? Um agro mais, né? E não num agro mais de grilagem, de madeira ilegal, o agroexportação. Então, essa foi uma repercussão, mas eu acho limitado sempre, porque o presidente Bolsonaro, a visão que ele tem de desenvolvimento para a Amazônia é uma visão dos anos 50, 60, como se você tivesse que derrubar a floresta para arrumar crescimento, para garantir crescimento econômico, né? E você vai arrumar o contrário, você vai arrumar a degradação, a floresta vai deixar de prestar os seus serviços ambientais, vai valer cada vez menos, os recursos da biodiversidade vão desaparecer, então a visão que o presidente Bolsonaro tem, e não é só ele, tem outros no governo, né? É uma visão dos anos 50, 60, parte dos militares também tem essa visão dos anos 50 e 60, até de geopolítica, como se os estrangeiros fossem invadir por terra a Amazônia, né? A invasão hoje é bem mais sofisticada, eles compram as empresas brasileiras, é um pouquinho mais sofisticada do que fazer invasão por terra, né? E imóveis, né? Então, assim, é uma visão ultrapassada e muito perigosa em termos
termos da floresta, porque a gente pode estar perdendo ativos importantíssimos para o país, em relação ao patrimônio genético, em relação à questão climática, porque a floresta amazônica ela funciona como uma bomba d'água. Ela é carregada pelos ventos no que a gente chama fenômeno dos rios voadores, que é conhecido há bastante tempo já. Ela é carregada pelos ventos, bate nos Andes e volta para o centro-sul do país. Então, a umidade que a gente tem no centro-sul do país vem da Amazônia. Se você olhar no mapa mundi, na mesma altura de Minas Gerais, São Paulo, vai ter várias áreas desérticas, na África, na Austrália, tá na mesma, se olhando no mesmo local em termos de latitude, tá? Então, assim, a floresta ela é importante para o Brasil inteiro, ela é importante para o mundo em termos de equilíbrio climático, mas ela é importante primeiro para a gente. E quem vai perder primeiro, e já está perdendo, é a agropecuária, porque está tendo que trabalhar com plantas cada vez mais resistentes ao calor, resistentes à falta de umidade. A Embrapa está aí fazendo essas variantes de planta para sobreviver ao aumento da temperatura. Eles têm investido nisso já tem tempo, né? Então, quanto mais eles optarem por uma degradação na floresta amazônica, o país inteiro é o primeiro a sofrer. Então, isso que é duro ver o presidente da República não entender isso. Assim, isso se ensina hoje na escola, né? Assim, é muito duro, é muito duro. É possível relacionar essa crise que já está anunciada, né, a crise hídrica e a seca que a gente deve enfrentar? O Beto Albuquerque, que é o ministro do Minas e Energia, fez ontem um pronunciamento falando que é a pior seca em 91 anos, né? A previsão é essa. É possível relacionar com o desmatamento, com o que está acontecendo na Amazônia Legal? Olha, em geral, não só na Amazônia, mas com alterações climáticas, Vivian. No Brasil, o Brasil é o sexto maior emissor de gases de efeito estufa no mundo. Se você desmembrar a União Europeia e deixar de considerar como um país único, que é o que é feito nesse controle, o Brasil passa a ser o quinto maior emissor de gases de efeito estufa. 44% das nossas emissões estão relacionadas à mudança do uso da terra. O que significa isso? Desmatamento. Sem contar pecuária, sem contar nada disso, só contando o desmatamento. Então, o Brasil está numa situação privilegiada em termos de cumprir os seus compromissos do clima. Por quê? Se você pegar um país como a China, com a economia toda baseada na parte energética, no carvão, assim, fortemente baseada no carvão, para eles reverterem isso, eles têm que mudar todo o seu sistema econômico. No nosso caso, para nós pararmos de emitir e passar vergonha no plano mundial, né, porque é um país com as florestas que a gente tem, não deveria ser emissor dessa forma, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que combater o crime. Se a gente combater o crime de desmatamento, porque a maior parte do desmatamento no país é ilegal, é ilegal. Tanto que as concessões florestais, que são regulares, não conseguem competir no mercado. Os empreendedores de concessões florestais, eles são sonhadores e perdem dinheiro todo ano, porque a madeira deles sai tão mais cara do que a madeira do crime, que eles não conseguem competir, né? Então, se mantém fazendo concessão, sabe lá, por sonho, porque não tem explicação econômica. De fato, foi os Estados Unidos que alertou para aquele carregamento né, aquele contrabando de madeira que estava acontecendo, que aí teve madeira sem autorização de exportação. Madeira faltando um documento. E foi um órgão, lá o IBAMA, o que é equivalente ao IBAMA aqui, lá é dividido nos 3 órgãos, mas foi o órgão ligado à caça e pesca, uma parte do que o IBAMA faria aqui, é o órgão oficial deles que olhou a madeira e falou assim, não tem origem legal, está faltando um documento, está faltando exatamente o documento na saída do porto, que é a autorização de exportação, que depois o presidente do IBAMA até revogou a aplicação dessa autorização e que deu toda essa confusão, né? O despacho dele que deu essa confusão toda. Esses inquéritos e esse escândalo todo que teve, que acabou culminando com a saída de Salles, pode frear um pouco esse processo aí de... A gente está acreditando nisso desde o começo do governo Bolsonaro, Vivian. Então, tem organizações, por exemplo, o próprio Observatório do Clima,
tem uma área que ele não tinha antes, o Observatório do Clima onde eu trabalho, são 66 organizações não governamentais unidas pelo tema clima, né? Então, tem WWF, SOS Mata Atlântica, Greenpeace, todo mundo faz parte do OC, né? Reunido em torno do tema clima. E o Observatório do Clima tem 19 anos e ela, desde o começo do governo Bolsonaro, se iniciou uma coisa completamente nova. Eu entrei no observatório um pouco para isso, nós estamos apoiando ações judiciais relacionadas não a pessoas, não é ao ministro Salles, ao presidente Bolsonaro, mas ações judiciais voltadas a garantir a execução das políticas públicas. Então, tem, por exemplo, uma ação no Supremo, pedindo, né, com os partidos da oposição que assinaram a ação, é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Essa ADO pede para que os 3 bilhões que estão parados no Fundo Amazônia desde janeiro de 2019 sejam usados para o combate ao desmatamento. Porque o governo paralisou 3 bilhões, o discricionário do IBAMA é uns 300 milhões, ele paralisa 3 bilhões por implicância do Ricardo Salles, porque parte dos recursos iam para projetos de organizações não governamentais. Esse dinheiro está parado, está depositado, não depende dos estrangeiros depositarem, está na conta no BNDES. Já foi colocado lá, não é? Pela Noruega e pela Isso, está lá na conta. O que eles fizeram? Eles extinguiram o COFA, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Então, não tem ninguém para decidir sobre esse dinheiro, mas ele está depositado na conta. Como é que não usa, nessa carência toda de recursos, Vivian, como que não usa 3 bilhões? Que isso significa para o meio ambiente? Como é que mantém isso parado? Então, o atual ministro, que assumiu agora, ele tem algumas tarefas. Por exemplo, por que ele não reconstitui o Comitê Orientador do Fundo Amazônia e dá destinação para esses 3 bilhões? Por que ele não retoma o PPCDAM, o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento da Amazônia, que era eterno, independia da cor partidária, até o governo Temer, eu trabalhei no governo Temer, até o governo Temer levava como política principal para controle do desmatamento na Amazônia. Por que ele não retoma, o ministro Salles, nas boiadas dele, ele criou uma série de normas que atrapalham tanto a autuação quanto o julgamento das infrações ambientais. Por que ele não revoga isso e volta a deixar o IBAMA julgar processo, volta a deixar os fiscais atuarem sem burocracia, porque agora fiscal, para lavrar uma multa, tem que perguntar para tanta gente que ele prefere não lavrar. Então, o ministro Salles criou burocracias com a narrativa de que estava auxiliando, então criou uma conciliação ambiental, mas na prática você vai olhar a conciliação, é uma etapa a mais que está levando a ninguém julgar nada. Então, assim... Sua pergunta remete ao que você disse no princípio, não é? Será que ele sobrevive se ele fizer tudo isso, Joaquim? Porque tem uma lista de boiadas, assim, que não custam dinheiro. Na verdade, é deixar os órgãos trabalharem, é deixar os órgãos trabalharem, porque são órgãos operacionais, tanto o IBAMA quanto o Instituto Chico Mendes são órgãos operacionais. É lógico que mudando o ministro, mudando o governo, você espera diretrizes novas em políticas públicas, mas tem questões operacionais que não podem ser politizadas. A fiscalização ambiental é uma dessas. Então, você tem que ir para campo, nas 1.000 e poucas operações do IBAMA, independente de quem é o ministro. Você tem que contratar brigadistas para as áreas prioritárias, independentemente de quem é o ministro. Não tem que politizar a contratação de brigadistas, você tem que deixar funcionar. Se deixar funcionar, os brigadistas vão ser contratados na época certa, a ponto de fazer prevenção, o que não está ocorrendo. Eles estão sendo contratados em cima da época do fogo. E você não faz os trabalhos preventivos. Então, tem determinadas questões operacionais que eu brinco, eu gosto de usar a hashtag, Vivian, deixa o IBAMA trabalhar, deixa o ICMBio trabalhar. Tá? O ministro ele pode criar programas novos, ele pode ir lá, o atual, que ele gosta de discutir mercado de carbono, é o tema da Conferência de Glasgow desse ano, o principal tema é mercado de carbono. Então, vamos lá para Glasgow discutir o mercado de carbono que ele gosta de discutir, tudo isso é importante. Né? Mas ele tem que deixar os órgãos funcionarem, e hoje, no governo Bolsonaro, eles não estão funcionando. Sueli, a nossa conversa podia render muito mais, só o tempo aqui acabou. Quero te agradecer muitíssimo por nos atender e por termos assim
Você que conhece tanto a área, dá uma mergulhada realmente na nossa situação, fez um panorama que a gente precisa realmente conhecer. Muito obrigada. Que bom, Vivian. Eu que agradeço. Eu conversei com Sueli Araújo, ela é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. O nosso assunto aqui, que rumo vai tomar a política ambiental brasileira com a troca de ministros? Saiu Ricardo Salles, entrou Joaquim Leite, e agora? Então, conversamos muito sobre o cenário desse momento. Mais uma vez, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.